Participação, tudo certinho com você? Muitíssimo. Um grande prazer aí, viu, William? Tá Pra- falando com vocês aí. Prazer é nosso, viu, de estar contando com a sua participação. Sei que sua agenda é muito corrida. Me conte já em primeira mão como que está sendo essa rotina toda, reuniões online, para lá e para cá, né, lives todo momento. Como tem sido para você esse momento desafiador? Olha, eu já trabalhava com esse recurso já desde 2017, né? Porque como hoje eu atendo dentro e fora do país hoje e tem um nível de alcance muito grande, eu precisava de ferramentas também que cortasse a temporalidade, né? Então, o que para mim não mudou muito, a tecnologia é uma coisa que eu já fazia, eu já dou vários cursos hoje pelas plataformas digitais hoje, né, que a gente está usando, por exemplo, agora. Então, foi questão só de adaptar ali o modo de operação de trabalho, né? Então, assim, a questão é se adaptar. E esse mercado, esse cenário nosso, vai ser bem diferente aí do que a gente está acostumado. Então, nós sairemos diferente dessa situação, né? Então, essa é o grande diferencial aí. Eu acho que a gente vai sair diferente e nós temos que adaptar aí dentro dessas diferenças. E deixa eu aproveitar o corretor de seguros que está nos acompanhando. Temos muitos operadores também, executivos de seguradoras. Que dica fica até para fomento de novos negócios desses profissionais? Qual seria assim uma dica para eles darem um enfoque também? E claro, né, garantirem aí as renovações, a proximidade com seus clientes. Que dica você daria nesse sentido? Olha, a primeira é entender o seguinte: nós temos um cenário nunca antes visto, nunca antes operado dentro da história mesmo do país, do mundo. A gente está falando de alguma coisa parecida com isso em 1828, 1824. Então, é bastante tempo, né? Nosso século não vivenciou isso. E o que eu falo para os nossos colegas, para as pessoas que operam dentro desse mercado, que operam dentro dessa situação, é o seguinte: olha, a gente tem que adaptar para que eu chegue de uma maneira mais palatável e acessível para o meu cliente por duas vias. A primeira via é mostrar para o mercado e mostrar para os meus clientes que mais do que nunca, né, a nossa profissão ela é muito importante, ela é de extrema importância. E entender o seguinte: eu tenho que me adaptar e trabalhar de uma maneira profissional a utilizar os meios que são gratuitos. Quanto custa para você estar utilizando essas plataformas hoje? Ou quanto custa para estar fazendo essa live hoje através aqui do Instagram, né? E através de vocês aí, do canal de vocês. Então, nós temos aí um novo cenário, novos negócios, mas a gente precisa entender que as pessoas, o consumidor, independente do mercado que for, ele vai sair muito diferente. Nós tivemos uma pesquisa recentemente da Pine Research falando exatamente do medo do brasileiro nesse período. E eu estou falando que a data mais recente dessa pesquisa foi de uma semana atrás. E um dos maiores sentimentos que as pessoas tinham, o que era? Saudade. As pessoas têm saudade hoje. Elas têm saudade dos seus parentes, de não encontrá-los mais. Então, a valorização e um mercado econômico que gera o medo como estabilidade, isso reflete numa volatilidade muito grande. E essa volatilidade, concomitantemente, ela vai alterar uma série de setores. E nós viemos aí de um início de ano muito conturbado, né? Com históricos aí, por exemplo, a gente tem a Arábia Saudita com a Rússia na questão do petróleo, que influenciou no mercado, logo em seguida veio o Covid, ou seja, nós tivemos inúmeros eventos. Agora, uma das certezas que eu tenho nesse momento é que o seguro de vida é a principal ferramenta estabilizadora para esse tipo de operação. É inconcebível, né, a gente pensar em qualquer tipo de planejamento financeiro sem uma estruturação do seguro de vida, sem uma estruturação de ativos que geram liquidez para que eu exatamente compre um dos maiores papéis agora, que é proteger do medo. E esse medo, ele transcende a ordem financeira, né? E nós temos um instrumento hoje no trabalho, não adianta nós pensarmos em guardar, em poupar,
se eu não pensar exatamente em que meio eu estou fazendo a proteção do gerador de energia. O brasileiro, ele tem o hábito de proteger a laranja e esquece do pé. E nós somos nosso pezinho de dinheiro ali, que todo dia acorda, trabalha e faz as coisas acontecerem e assim por diante. Então, nós precisamos entender que, nesse momento, uma diversificação, uma mitigância de capitais, ela não será suficiente se eu não tiver uma estrutura de rede bem montada. E essa estrutura de rede, ou seja, o gerador de energia na falta da minha capacidade, é a parte securitária. Tanto que o Estadão, né, do domingo agora passado, colocou aqui uma das pesquisas, né, dos setores que vão estar em grande ascensão, é o setor de seguros. Porque não adianta eu fazer seguro do meu carro, seguro daquilo, se eu não fizer atrelar a minha condicionante a uma estrutura muito bem arraigada. Essa é a grande diferença. Eu preciso ter esse tipo de mitigância de capital. E mais importante que eu acho é que o bom profissional, as boas empresas que se estruturaram nesse momento aí, onde todos, não só o Brasil, mas o mundo inteiro foi pego de calça curta, nós temos mecanismo suficiente de sair disso forte e, ao mesmo tempo, nós temos mecanismo de ser lembrado lá na frente quando isso passar. Porque nós temos aí o período de transição, é o que eu chamo de T1, né? Que é os próximos 2 meses. São meses que, entre 2 meses e meio, mais ou menos, são meses que passaremos por recessão, sim. Mas os setores primordiais e primários da indústria precisam estar economicamente ativos. Até porque eles têm que continuar, né? O seguro continua ativo nesse momento. Exatamente, é essa a lógica. Eles precisam continuar para fomentar financeiramente o mercado. E no momento T2, que é principalmente a partir do mês de agosto em diante, é onde nós vamos ter uma retomada, um crescimento muito maior. Então, nós estamos encontrando uma volatilidade do dólar, que é uma incerteza aí nos mercados. Eu tenho meus estudos e minhas opiniões acerca dele. Nós temos aí uma volatilidade de mercado da Bolsa também, que passou por uma queda jamais prevista. A gente sai de 150 mil pontos e a Bolsa hoje está operando aí em 78 mil pontos. Né? Se a gente lembrar um pouquinho antes, no auge aí dessa conturbação toda, a gente estava operando a mecanismo aí quase com pretensões dela chegar aí a 60 mil pontos, 50 mil pontos. Só que é tudo financeiro e é cíclico. Agora, fatores incontroláveis, aquilo que eu não consigo prever, se eu perguntasse hoje para qualquer um, você teria mais medo de morrer de um infarto ou de um coronavírus? Ou de um Covid, né? O infarto era a primeira opção. E aí que nós temos que entender que não basta eu ter os meus capitais muito bem atrelados a mercados de volatilidade, mas eu tenho que entender que eu tenho que ter um produto que não esteja atrelado a essa dança toda, que me entregue liquidez imediata no menor espaço de tempo, independente do movimento que o mercado venha fazer e acontecer. Né? Eu li recentemente agora que o Wimbledon, né, eles tinham um seguro aí contra pandemias pagando há mais de 17 anos. E agora vão receber aí milhares de dólares, que é o acionamento, é o cancelamento de eventos de Wimbledon pelo não pagamento de seguro por pandemia. Isso é estar preparado. E não só estar preparado, mas que os bons profissionais realmente serão efetivos aí para os clientes. Entender que nós tivemos aí um pouco antes, né, é engraçado como as propagandas, né, dos magnatas da Bolsa de Valores, dos super direcionadores de vida para o sucesso, o coaching, não sei o que lá, subiram todos. E quem apareceu nesse momento são realmente as pessoas que têm capacidade para tocar os seus negócios, estão à frente, é o empresariado que está segurando o máximo possível, é o governo fazendo suas mitigâncias ali, fazendo a profilaxia para o momento que nós vamos enfrentar. Então, nós profissionais que trabalhamos nessa área, você que trabalha com seguro, você que trabalha no mercado financeiro, esse é um dos melhores momentos. Esse é um dos melhores momentos exatamente porque as pessoas precisam da gente. E está comprovado, não adianta eu ter uma reserva à futura se o meu presente não está preservado. E tem uma frase célebre de um grande amigo meu que chama-se Leonardo Koifman, do LP Experience, ele fala exatamente isso. A gente poupa para alegria. O dinheiro da tristeza ele tem que ser mitigado por uma operação através da estrutura de seguro. E é por isso que as pessoas vão depender da gente por muito tempo, né? E deixa eu aproveitar aqui e pegar um gancho, porque o entrevistador também tira dúvidas, né? Todos aí
falando mais de investimentos, acredito eu, né? E aí você me corrige se eu estiver errado. O corretor de seguros, ele cada vez mais deve se especializar nos produtos financeiros, né? Falar um pouquinho até mesmo de renda variável, por que não, né? O corretor de seguros agregar outros serviços. Nós estamos aí num cenário que o Ibovespa está 77.800 pontos ao vivo agora, 4h21 da tarde. Dólar comercial a 5,9. Para o corretor de seguros angariar novos negócios, quem sabe ele não poderia se capacitar um pouquinho mais também nesse ramo de investimentos? Como você analisa? O momento é de entrar na bolsa agora que ela está em baixa? Olha, as minhas formações, né, hoje, elas me propiciam um embasamento para que eu possa dar um aconselhamento financeiro pleno, tá? Tem uma outra figura dentro do nosso mercado financeiro, que é o JP, o João Paulo Botecher, né? Imagino que você já conheça aí, muito famoso. Que a gente chegou num ponto de acordo, uma frase dele muito bem acertada é essa: olha, não adianta eu me vender como um planejador financeiro se eu não entendo de finanças. Não adianta eu me vender como eu vou fazer um planejamento financeiro. Olha, planejamento financeiro, ele não só dá na base do seguro. A gente precisa de outros tipos de conhecimento. Eu tenho duas vias. Eu posso ser vendedor de produtos financeiros e fazer o planejamento do meu cliente, ou exatamente fazer o aconselhamento, que é a linha que eu escolho hoje dentro da atuação de trabalho. E nesse momento que nós estamos passando, a Bolsa de Valores, ela tem movimentos cíclicos, né? Se a gente pegar lá do Johannesburg Day, se a gente pegar da crise imobiliária 2008 de Nova York, se a gente pegar o crash da Bolsa de 1929, se nós pegarmos aqui os menores índices de queda da Bolsa, por exemplo, em 1995, foi o menor índice de queda da Bolsa, da Bolsa brasileira dentro do nosso mercado. Só que o que acontece? O nível de recuperação, ele não somente está acelerado cada vez mais, como também ele recupera numa margem gradual de até 36%, 40% a mais sobre as suas perdas. Então é uma recuperação aí de 100% com uma gordura ainda nisso. E obviamente que nesse momento eu tenho que entender que eu preciso entregar para o meu cliente, ele tem que entender que cada dinheiro tem o seu papel. O dinheiro da operação securitária, ele tem um papel fundamental que é garantir a liquidez e integralização de operação financeira, protegendo o dinheiro que eu estou guardando. O dinheiro para uma bolsa de valores, eu vou ter dois tipos de cliente. Eu vou ter o trader, que é o cara que compra e vende a ação no mesmo dia, ou o swing trader, aquele cara que no espaço de 7 dias aí, ele faz a comercialização de volumes de ação dentro desses períodos e vive disso. Só que 99% desse público que entrou de forma amadora no mercado quebraram, não tiveram ganho positivo, porque realmente é uma coisa que precisa de estudo, de feeling, de entendimento, né? E é por isso que a gente tem que entender, e vale para todos os nossos colegas, para todos vocês que estão assistindo, né, acompanhando tanto pelas minhas redes como de vocês, entender o seguinte, que eu tenho que buscar uma assessoria de um profissional habilitado e que tenha capacitação para tal. E respondendo a pergunta em relação à bolsa, para mim é Black Friday, porque as ações que estavam a R$33 estão batendo 17, aqui está a 23, está batendo 11, aqui estava a 12, está com R$8, R$4. O Via Varejo estava 13, agora está 7, baratíssimo. Exatamente. E ainda eu tenho que lembrar que, por exemplo, a Via Varejo, vou pegar a Via Varejo como exemplo, né? Via Varejo, Magazine Luiza, que são preferidas aí desse período. A Magazine, ela vai ter muito mais corpo para passar esse período, porque ela tem um caixa muito bem formado, ela tem uma administração de fundos muito bem formada, o corpo administrativo dela também é um corpo extremamente competente. Até os investimentos que ela fez agora no mobile, né? No marketing digital, e dela. Sim. A Magazine Luiza é um exemplo clássico de uma empresa que saiu da estrutura física e está atingindo seus clientes diretamente na estrutura virtual. A empresa hoje que não conversar no âmbito virtual com seus clientes, a parte física é muito importante, mas a parte virtual também é importante para que as empresas possam se relacionar dentro desse mercado. Então, o que eu tenho de entendimento nessa parte é o seguinte: olha, a Magazine Luiza ela vai passar muito bem estruturada, ela pode até perder nesse momento. O mercado varejista realmente vai ter uma retração muito grande. Por quê? A gente deixa de sair de casa, os empregos estão aí, né, nessa transição muito grande, muitas pessoas sendo demitidas dos seus empregos, apesar da injeção do governo e assim por diante.
Mas o que a gente tem? Olha, eu vou ter um período de recuperação. E esse período deve ser a fase T2, principalmente a partir do mês de agosto em diante. Reaquece a economia, voltando de novo para as bases. E o que acontece com a bolsa que estava hoje em 77 mil? Olha para você ver como é que muda rápido, né? Antes da gente entrar, estava 78,084. E agora a gente está batendo 77. Então o que acontece, William? O grande barato nessa situação é entender para onde o mercado vai. E esse dinheiro que eu aposto em bolsa de valores, comprando ações, comprando renda variáveis, como o próprio nome diz, ela tem uma variação, esse dinheiro tem que ser a futuro. Agora, eu não posso colocar um dinheiro em renda variável se eu não proteger o presente. É irracional, né? Esse tipo de lógica. Então eu preciso sim de uma operação que me garanta um dinheiro do presente, lá no dinheiro futuro, ou seja, eu escolho quando eu vou abrir mão desse capital. Até Então, a Via porque, Varejo, deixa eu só fazer um outro questionamento. A questão de ações em venda assim, né, que é ações da Bolsa de Valores, por exemplo, né, que é renda variável, ela é de longo prazo. Você concorda com essa afirmação, Thiago? sim, perfeitamente. É aquilo que eu ia falar exatamente isso. Olha a Via Varejo. Ela começou muito bem. Ela foi a menina dos olhos aí quando ela fez a abertura do IPO dela e principalmente nos últimos meses ela vinha ganhando capital muito grande. As operações da Via Varejo vinham crescendo de forma muito bem estruturada, só que houve uma retração muito grande. A Via Varejo está localizada em alguns centros que ela vai ter que abrir mão de quê? Entrando com mandato judicial para abrir mão de pagamento de aluguéis, redução de pessoas, o fluxo de venda ele despenca. Só que eu tenho que lembrar que lá na frente é quando eu vou precisar dessas ações. É quando eu vou transformar aquilo ali em papel líquido. É quando eu vou ganhar, fazer o meu ganho operacional acontecer. Por isso que apostar suas reservas em casinhas diferentes, cada dinheiro tem o seu propósito. Cada casinha financeira tem a sua regulamentação. Então, eu vejo a Via Varejo com ótimos olhos, tá? Isso aí, né? Não estou comentando, recomendando que ninguém compre, tá? Vou deixar bem claro que senão a gente sofre punições aí da CVM. Mas o que eu faria, Thiago, faria isso também. Porque eu entendo que a futuro isso vai entregar resultados muito importantes. Agora, para pensar no futuro, eu tenho que ter uma tranquilidade no presente. E de novo eu bato na tecla que eu preciso de um profissional completo, como você colocou, que entrega para o cliente o seguinte: olha, os cenários são esses, as coisas vão acontecer dessa maneira, os direcionamentos estão acontecendo para esse cenário. Agora, se você não tiver o seu ponto inicial, que é uma estruturação de seguro, que é a forma mais barata de alavancar dinheiro hoje, né, no nosso país, eu não vou conseguir proteger aquilo que está guardando, porque imagina que se acontece hoje com você alguma coisa, que tem um grande capital aportado aí numa Via Varejo, por exemplo, né, em ações que estão despencando por um breve momento, mas hoje você perderia dinheiro. Por isso que eu falo muito para meus clientes, né? Você tem que entender o seguinte: o que é perder dinheiro e ganhar dinheiro na bolsa? Perder é quando se eu dissolvesse minhas ações. Ganhar é quando eu espero o momento oportuno para ter lá na frente. Agora, por que ele tem essa tranquilidade? Porque uma boa carteira de investimentos, ela tem que ser dividida ali, ela tem que ter uma divisão de acordo com o perfil, né? Eu falo que o dinheiro também é um pouco espiritual, porque tem clientes que não tem coração para aguentar, né? Ver um papel a 17 cair para 8, 4, 3. Então, cabe um bom profissional adaptar para a vida desse cliente. Agora, a porta de entrada do meu trabalho hoje, ela se dá pela abertura de uma excelente operação de estruturação de seguro. Então, essa é a grande diferença. Esse ele é um ponto principal. Porque sem seguro eu não tenho nada, eu não tenho base para comportar aquilo que eu estou plantando no futuro. Tiago, o Rogério da TGL Consultoria está aqui com a gente, ligado, ó, grande abraço. Pessoal do YouTube, continue mandando suas perguntas, viu? No @RSeguroTotal também, pelo Instagram e também no Facebook. Semana que vem eu tenho informação de que nós teremos a reapresentação de todas as conversas que nós estamos fazendo ao longo dessa semana. A partir da próxima semana, terça-feira, toda semana vai ter lives, né? 1h30 de conteúdos, assim como nós estamos fazendo. Ou seja, o foco total em você vai virar um grande programa aí da Seguro Total, vai ficar fixo. O Rogério falou assim, ó, Thiago, parabéns Seguro Total e Thiago Melo, momento de se reinventar, mas de especializarmos no que já somos bons. É mais ou menos por aí, focar no que já é expertise desse profissional? Sim, eu concordo 1000%.
nós precisamos ser especialistas naquela área que eu sou realmente bom, porque eu realmente posso entregar para o meu cliente e levar para o meu cliente uma coisa concreta, né? É o que a gente estava dando ali, exemplos anteriores do que nós vimos muito nesse mercado. No meu livro, né, que é o livro Checkmate, uma das coisas que eu abordo nele nós vivemos um mundo de especialistas sem especialidade, até então. Porque esse tipo de profissional ele vai ser limado do mercado, né? Tem o Alberto Júnior, né, que é outra figura aí no nosso mercado, ele chama os batedores de carteira, mas é a coisa mais certa. Nós tivemos aí uma onda, uma maré na internet, nos meios, de profissionais que se vendem como especialistas, sem sequer ter embasamento, de ter o efeito papagaio, de escutar e repetir sem um mínimo de discernimento, senso crítico. Entender que cada cliente é um CPF, é uma pessoa, e cada necessidade está estruturada em cada profissional, em cada situação. Então, o que o Rogério falou, e também é o Rogério da TGL, imagino, né? Oi? É o Rogério da TGL que fez o comentário? Quem mandou o abraço aqui pra gente foi o Rogério da TGL Consultoria. Isso, o Rogério é uma dos ícones aí dentro desse mercado, e o que ele fala é exatamente isso. Eu tenho que especializar naquilo que eu sou realmente bom, porque eu vou entregar com uma qualidade plena. Eu vou entregar de uma maneira muito mais assertiva. Então, nós temos que entender que, se eu tenho um câncer, eu vou procurar quem? Meu oncologista. Eu não vou procurar o meu farmacêutico. Apesar deles entenderem da área de saúde, mas o oncologista é especialista naquela área. Eu não vou ter o profissional, né? Eu posso, igual no meu caso, eu gosto muito de estudar, entender, eu entendo de muitas áreas, mas não me vendo como especialista de muitas áreas. Eu tenho um nicho de atuação, eu tenho um segmento na qual eu sou muito bom e vou entregar coisas boas para o meu cliente. E quando eu precisar da página 2 ou de outras áreas na qual eu não tenho essa intimidade, eu, pelo contrário, eu vou construir alianças, eu vou procurar profissionais tão bons no mercado que possam oferecer esse tipo de assessoria para o meu cliente. E nesse momento que a gente vive, né, as conexões interpessoais, o relacionamento interpessoal, ele é muito importante para que possamos levar com primazia para os nossos clientes um trabalho muito bem feito. Porque essa pós-pandemia é uma pandemia que vai limar também, ela não vai só, ela está tirando vidas de pessoas, mas ela vai tirar as vidas de profissionais que se vendem como especialistas e não são. É o tal do coach para aquilo, coach para isso, especialista na onde? Compre meu curso na internet por 10 parcelas de R$1.000, no final do curso você vai ficar milionário. Olha, eu vou te ensinar a ser próspero na vida. O cara nunca teve um negócio na vida, nunca empregou uma carteira de trabalho. Então, esse tipo de profissional ele vai ser animado, e outra, o público que consome isso, os nossos clientes ou o mercado, ele vai estar muito mais maduro em relação a isso. A era do charlatanismo aí no mercado financeiro, no mercado de seguro, ele vai acabar. E graças a Deus que acabe. Porque é nesse momento, inclusive as companhias, né? Poxa, nós estamos tendo um movimento das companhias aqui no Brasil, a pandemia não é um sinistro que se paga, né? E nós temos, se eu não me engano, já são 17 seguradoras que se prontificaram a pagar na pandemia. Algumas pagando, né, em todos os âmbitos, em todos os sinistros, outra pagando no evento morte, mas estão pagando. É essa a função do seguro. Ela é muito maior do que o mercado financeiro, porque quanto que custa uma vida? Quanto que custa um legado? Quanto que custa uma história construída por um pai de família, por um empresário? Eu estou disposto a perder isso da noite para o dia? E quem que me pode amparar através disso? Quem pode fazer a sucessão, que é a minha área de especialização, né? Quem pode fazer a sucessão desse tipo de operação? Tudo começa com uma boa estruturação de apólice de seguro de vida, porque ela vai conversar com o direito, ela vai conversar com o financeiro e tributário, e ela vai conversar com as acumulações de patrimônio. Aí sim eu entrego uma plenitude muito, muito ampla nesse sentido, né? E eu gosto de perguntar sempre sobre a obra Checkmate, né? Tivemos um lançamento sensacional ano passado. Fala um pouquinho pra gente dessa obra aí, que inspirou já milhares de empresários por todo o país e vai inspirar muito mais, porque com certeza o pessoal que está nos assistindo depois vai procurar nas bibliotecas, eu sei que tem online também, né, disponível. O pessoal pode ir atrás do Checkmate. Fala um pouquinho sobre essa obra. Bom, o livro Checkmate ele foi exatamente essa semana ele completou um ano, né, do lançamento dele. Nós tivemos 3 lançamentos do livro
O livro foi lançado em março, do dia 14 de março do ano passado, em Belo Horizonte, depois tivemos um lançamento em São Paulo e um lançamento em Miami, nos Estados Unidos, no Million Dollar Roundtable, né? Que é um dos principais eventos do mercado financeiro e securitário do planeta. É uma organização na qual eu tive a honra aí de ser presidente aí por três seguidos mandatos, né? E que tem mais sede nos países do globo do que a ONU. Então, imagina a importância desse tipo de associação. E eu acho que o livro ele vai se tornar cada vez mais atual nesse momento, e um dos fatores dele ter entrado em best-seller, né, um livro totalmente independente. Eu falo que é eu mesmo, né? Porque não tem editora, ainda não tem editora. Eu fiz de maneira 100% independente, contando aí com auxílios de profissionais, de clientes e amigos, né? Então, que foram grandes referências para que eu pudesse entregar essa obra. E em menos de um ano, na verdade, em um ano, nós tivemos aí, em janeiro do ano passado, ele já estava como best-seller, e agora, no mês passado, passou de 5 mil cópias vendidas do livro. Então, isso é muito legal. Muito legal por que ele é legal? Exatamente. E por que é interessante nesse sentido? Ele é interessante exatamente porque o que eu falo ali, e é uma coisa que eu acho que o empresariado vai se atentar muito mais pós esse ciclo que a gente está vivendo, é exatamente o seguinte: onde eu estou colocando meu dinheiro nas minhas caixinhas? E outra, o meu negócio, se eu não estiver à frente dele, como que ele vai operar? Mas não é se eu estiver à frente de forma programada, mas como agora. Eu tenho a situação, por exemplo, no redor, de que tem empresários hoje que não estão à frente do seu negócio da noite para o dia. Por quê? Foram cometidos ou pela pandemia, mas a gente tem que lembrar que fora a pandemia, nós temos outras coisas que acometem o brasileiro, né? Nós temos o câncer, nós temos o infarto, nós temos transplante de órgãos, nós temos invalidez, o falecimento. Tudo isso são situações que tiram o empresário da noite para o dia do seu negócio de maneira não planejada. E eu preciso entender, e eu preciso criar um instrumento muito bem embasado, que ele vai abraçar a parte jurídica, que ele vai conversar com a parte tributária e a parte contábil, mas ele vai entregar aquilo que nem o direito, nem o contador, nem o tributarista consegue: dinheiro na mão da empresa, a continuidade de um negócio, a capacidade de gerenciamento de um negócio da forma mais inteligente possível. E esse momento que a gente está vivendo é exatamente para repensar: poxa, onde que eu estou colocando meus fundos? Né? Existem fundos hoje que vários empresários são aconselhados por advogados ou contadores exatamente por não conhecerem a pungência do instrumento sucessório, né? Essa pungência do instrumento sucessório e da capacidade que ele tem, aportando, por exemplo, em fundos que são voláteis, em fundos que acompanham esse movimento de mercado. Então, nós temos fundos previdenciários hoje no país que estão negativos. E se for uma questão de sucessão, além de eu ter toda a questão da penhorabilidade, todos os aspectos legais aí gerados, poxa, se eu estou aportando 1 milhão no fundo e eu acordo hoje com esse fundo previdenciário rendendo 26% negativo, que é a média hoje dos rendimentos dos 100 primeiros fundos aí do Brasil, né? Por quê? Parte desses fundos estão atrelados ao mercado. Então eu tenho que entender que eles são importantes sim na construção de uma carteira muito, muito inteligente. E outra, eu tenho que lembrar que o empresariado, no Brasil, o ciclo-time médio das empresas é muito curto, são 5 anos. Quando eu perco um sócio por falecimento, seja de forma programada ou não, o que acontece? Em 5 anos, essa empresa fecha no Brasil. A cada 100 empresas, 75 não chegam ao 3º ano após o falecimento do sócio majoritário, exatamente por não pensar na sucessão, não pensar no pós. Eu tenho uma outra realidade, que é essa geração que vem agora, a geração alfa, né, que são os sucessores de negócios muito bem sucedidos. E eu tenho clientes hoje que me procuram: Thiago, olha, eu tenho um negócio maravilhoso, construí um negócio com muita garra, muito suor, mas meus filhos não vão tocar no meu negócio. Meus filhos não têm o menor interesse de participar da vida ativa deles. E aí, quando eu apresento que a pólice sucessória ela pode garantir sim isso abre um leque de horizonte para o empresariado. Na parte do CLT, né, do CLTista, ele tem uma série de assessoramento hoje por parte do governo federal. Agora, o que está acontecendo agora, dividindo a folha de pagamento com o empresariado, aportando mais dinheiro, os governos aportando também dinheiro para o seletista. Só que o empresariado, faça sol, faça chuva, 24 horas por dia, ele está casado com o negócio dele. Ou seja, se vai mal na vida dele pessoal, afeta nos negócios. Se vai mal no aspecto empresarial, afeta na vida pessoal.
E o ciclotime médio nos Estados Unidos hoje é de 20 anos. Ou seja, essa empresa chega à terceira geração. E isso não acontece hoje no Brasil. Aliás, não acontecia, né? Porque graças a Deus, o meu trabalho, eu estou aqui no Brasil desde 2010, né? Então, desde 2010 eu opero aqui no Brasil. Então, desde 2010 para cá, e principalmente nos últimos 3 anos, o volume de operação do meu trabalho e a requisição para se falar sobre sucessão de negócios ou sucessão de patrimônio, ela é crescente. E ela é crescente exatamente para a gente entender o seguinte: os negócios, o patrimônio, teoricamente, eles perduram por gerações e gerações. Nós temos um tempo limitado nessa terra. O problema é que é quando eu não obedeço à ordem natural da limitação. É quando, da noite para o dia, eu perco essa capacidade de viver mais. E aí? Se meus negócios morrerem junto comigo, eu tiro o ganha-pão da minha família. Eu tiro toda uma história. Eu tiro tudo aquilo que eu plantei por anos e anos e anos a fio. E outra, a alta taxa de imposto, né? Nós temos agora, recentemente, o que vai acontecer com o nosso país daqui para frente? Até um dos advogados aqui, que participa do outro lado da minha live, né? Que é o doutor Edilson Vilarino, é um brilhante advogado da cidade de Peçanha, lá em Minas Gerais, e ele colocou isso, olha... Abraço pessoal de Minas também, o pessoal de Minas está ligadinho, sempre aqui nas nossas transmissões. Em Minas Gerais, tem gente aqui de Brasília, gente do Japão, da Suécia, então tá bem monitorado aqui. Mas é uma coisa que ele colocou o seguinte: olha, quando teve a ameaça da saída do ministro da Saúde, isso mexeu com o mercado inteiro. Então, imagina o meu negócio, o quão ele está suscetível a atrelar esse tipo de mercado. Por isso que é importante que eu crie mecanismos e eu crie uma estruturação que eu consiga perdurar. Porque o direito, ele tem uma limitação, ele cria um escrutínio jurídico de como o negócio vai funcionar. O tributário, ele tenta fazer a economia da melhor maneira possível e no melhor parâmetro para economizar o máximo possível. Mas tem uma coisa que a gente não vai escapar nesse momento. O ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte ou Doação em Vida, e é uma pedra que eu cantei no meu livro quando eu estava escrevendo, por todas essas análises, por esses 13 anos de mercado que eu possuo hoje, 3 anos fora do Brasil, 10 anos aqui dentro, e o que eu percebi é, nós temos a menor taxa de transmissão de imposto do planeta. Então, o que vai acontecer? O ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa Mortes ou Doação em Vida, ele sai de uma casa de 4 a 8% aqui no Brasil, né? Já teve um reajuste há 6 anos atrás, ele foi reajustado por um teto máximo de 8%, só que ele pertence ao Estado. E o que nós veremos agora é que esse TCMD ele vai sair das mãos do Estado e vai para a mão da Federação, porque o Brasil precisa de quê? De caixa. Só a proposição que teve, agora eu não lembro o nome do deputado, que é do Partido dos Trabalhadores, né? Ele fez a questão da sobretaxação de fortunas, de grandes fortunas. Eu estou falando de quase 300 bi em reais de arrecadação. E o nosso ITCMD já existe uma propensão para que ele vá para as mãos da federação a no mínimo 20%. Nós temos 5 projetos de lei em votação nessa relação. E só que a primeira PL que foi discutida, ela é discutida desde 1998 aqui no Brasil. E ela só é promulgada por questões políticas. Mas uma hora essa conta vai chegar. E o que eu pergunto para todo empresário, para todo trabalhador, para todo empreendedor: o que tem de bonito você deixar 7 anos, hoje que é a média, né, do seu patrimônio em TCMD, de graça para o governo? Por que não criar mecanismos, estruturas que para esse momento que a gente está vivendo totalmente instável, ou para momentos futuros, porque essa não vai ser a primeira e última pandemia que o planeta vai passar. Esse não vai ser o primeiro e último isolamento que nós passaremos. E talvez o nosso isolamento social, ele se torne uma abertura de portas afetiva. Talvez a gente passe a entender que não é só a cifra do dinheiro que ela é mais importante, mas que o que é mais danoso, além do efeito econômico, é o medo de perder os meus. O medo de perder aquele que está à frente da operação. O medo de perder aquele que está tocando o negócio. E eu não conheço instrumento capaz o suficiente de mensurar aquilo que o dinheiro não pode mensurar. E esse instrumento é o seguro sucessório, ou o seguro patrimonial. Ele consegue tangibilizar aquilo que o dinheiro não consegue tangibilizar. Então é um movimento, e os profissionais que adentrarem nessa seara terão aí um sucesso muito grande, terão ali um êxito profissional muito grande. Agora, precisa ser especialista,
precisa entender. Não é fazendo um curso pela internet de um dia, ou comprando ali com o guru Magic Johnson, não sei o que lá. Isso não vai ajudar ninguém. Eu É preciso verdade. estudar Deixa eu cultura e aproveitar treinamento. aqui, Thiago, só enquanto isso, mandar uns abraços aqui, que o pessoal está participando com a gente no YouTube. O Amande falou, olha só, o que poderemos fazer hoje por um amanhã melhor. A Ana Lúcia Nogueira dos Santos, ela elogiou, falou um livro maravilhoso, Checkmate. Que bom. E tem mais uma questão que chegou, que vai bem de encontro ao que você estava falando, até para continuar a explicação. O Bruno Romanivi falou o seguinte: Thiago, como você está prospectando nesse momento? Ou você atua somente com indicação e clientes inbound? Então, hoje, um abraço para a turma toda aí, fico muito feliz aqui que o pessoal está participando, elogiando o meu livro. Eu sou pai de gêmeos, né? Então eu falo que o meu livro é meu terceiro filho. Dá trabalho tanto quanto, e ele ali me tem um afeto muito grande. O próprio livro, né, ele fala de uma coisa que é a sucessão. E a história do meu livro, eu imagino que você, né, eu sei que você já conhece bastante, né, William? É a primeira vez que a gente vem conversando sobre isso, mas ele começa exatamente do meu pai, de uma cartilha que a gente esboçou, de uma conversa que a gente teve com um profissional, inclusive está participando da outra rede aqui, que é o Maurício Toito Desiderato, dos ícones nesse mercado sucessório, que eu pude transformar, ou seja, aquilo que ele plantou em algo que vai perdurar. E nesse momento hoje, como que eu chego através dos meus clientes? Hoje só tem duas vias, tá, na qual eu trabalho hoje. Quando as pessoas me procuram, ou seja, quando um cliente meu recomenda outro cliente, né? Então, é essa maneira, ou quando eu recebo indicações, ou pessoas entram no meu site, ou entram nas minhas redes pedindo que eu realize ali uma consultoria, um atendimento, para ver a possibilidade de tê-la como minha cliente, né? Então, para mim não mudou muito na situação, por quê? Quando a gente tem uma recomendação, porque, bom, aí vai uma pessoalidade do Thiago para o público que eu trabalho, para o perfil socioeconômico no qual eu atuo e para o tipo de negócio que eu estruturo, tá? Eu não quero do meu mercado pessoas que me deem uma página amarela com 4.500 nomes. Para mim são nomes frios. Eu não criei conexão. E outra, esses nomes não sabem nem o que é o Thiago Mello. Agora, quando eu tenho uma pessoa que me recomenda e me avisa, Thiago, fulano, ele está aguardando sua ligação, ou eu peço minha secretária que entre em contato, né? Ou então a pessoa entra em contato comigo, a valoração do meu trabalho ela já começa a ser importante a partir daí. E a internet não perde. Eu tenho colegas que pensam, mas a internet deixa frio as relações. Não, eu agilizo. O empresariado está todo em casa, gente, a grande maioria. As pessoas estão mais em casa. Que é momento oportuno para a gente revisar, entender e conhecer um pouco mais sobre isso. E sabe o que eu acho muito mais importante? Mais do que a preocupação de gerar negócio nesse momento, eu prefiro muito mais espalhar uma corrente do bem, fomentar as pessoas com boas informações, fomentar o empresariado com cenários reais e embasados tecnicamente, embasados em notícias sérias. Eu acho que o que se fala aí, né, o ministro da Saúde, há um pouco tempo atrás, falou, gente, olha, afasta um pouco da TV, das mídias, do grupo de WhatsApp, da tia, da família, porque nós recebemos uma enxurrada. Fica aqui na Seguro Total com a gente, né, falando sobre seguros, que está sendo uma verdadeira aula sobre o mercado, aqui o que a gente está fazendo. Exatamente. Tem que se fomentar de mídias corretas, né? Vocês são especialistas em um setor muito específico, ou seja, a triagem de informação, a seriedade que vocês levam conteúdo e informação para os seus leitores, para o mercado, ela é muito séria. Ela é ilibada. Então, é exatamente isso que eu preciso fazer com o meu cliente. E nesse momento, eu procuro muito mais pegar na mão desse meu cliente e mostrar que existe um horizonte pós esse maremoto aí, do que só preocupar em gerar. Porque hoje, eu sendo lembrado para aquelas pessoas que são meus clientes ou não, eu serei lembrado no momento também de bonança. É essa a grande diferença. E eu compartilho que você recebe aquilo que você entrega. Então, quantos empresários estão aí sem saber para que lado seguir, o que fazer com os seus negócios? Hoje eu recebo ligações de clientes meus que indicam novos clientes, aliás, novas pessoas que nem é para gerar negócio, mas é para bater um papo mesmo com aquele empresário, para, olha,
deixa eu entender o seu negócio, se isso que você está imaginando é assim, é assado, né? Então, levando um pouco de informação e trazendo um pouco de serenidade e de informações palpáveis, reais para esse cenário, como vocês realizam hoje isso, né, de forma brilhante, é o grande diferencial. Agora, no momento de prosperidade, quando esse cliente quiser rever a sua situação e procurar alguém para criar essa conexão, com certeza serei lembrado. Então, isso é muito importante. Trabalhar não só no momento pensando no financeiro como aspecto final, mas entender que a construção de uma relação financeira, ela se dá nas construções humanas também. Tiago, uma coisa também que eu gosto de destacar, sempre te pergunto, né? Hoje é a nossa primeira entrevista aqui na Seguro Total, desde que eu cheguei aqui na nova publicação, né? Esse ano, em janeiro. O MDRT, você já teve o prazer de ser aí o comandante, né? O Country Manager no Brasil. Me diga se eu falei certo, né? Mas eu recebo muitas perguntas quando eu falo para os corretores, porque eu acho muito legal a iniciativa, que é para os corretores que faturam mais de 1 milhão, né? Você me corrige se eu estiver errado. Participam do MDRT. Como funciona essa entidade? Como que o pessoal pode participar? E o corretor, às vezes, que ali tá nesse momento preocupado com essa situação, de repente ele faz um planejamento para daqui um ano que vem, já tá lá naquelas grandes confraternizações do MDRT. Ótimo. O Million Dollar Round Table, né, que é o MDRT, ou o MDRT também. O que acontece é o seguinte, bom, eu fui presidente do MDRT no Brasil por 3 mandatos, né, e hoje eu sou o Past Council Chair, ou seja, eu deixei de ser o presidente e hoje ele está sendo comandado pelo Marcos Vassão Dias, um outro profissional também de extrema competência e de referência dentro do mercado. Mas o Million Dollar Round Table, ele é uma certificação internacional para o trabalho do corretor de seguros, para o trabalho do agente de mercado financeiro, para o advisor. Então, ele é o grande MBA, e um MBA de padrão internacional, aonde está colocando o seguinte, aquele profissional com um selo de excelência. Hoje, menos de 1,8% dos profissionais no Brasil pertencem ao Million Dollar Round Table. E eu tenho no mundo uma fração de 2%. Isso quer dizer que existe uma casta de profissionais muito bem selecionados e outra, poxa, se eu vou falar com o meu cliente e vou oferecer um serviço para ele e digo que eu tenho preparo e reconhecimento internacional, qual é a segurança do trabalho que eu passo para aquele cliente? Qual que é o valor agregado sobre o meu trabalho que eu transmito para aquele cliente, né? Então, para mim, o selo da MDRT, eu vou completar agora 10 anos consecutivos, né? Sendo MDRT, sendo membro do MDRT e ter passado aí por alguns cargos na parte executiva e passando agora como presidente e agora apenas como participante aí dessa área toda. Mas o que é importante? Bom, os critérios hoje de avaliação, eles foram até um pouco modificados devido ao Covid. Em que sentido? Todas as pessoas, inclusive é um convite que eu faço para todos os consultores que quiserem conhecer mais sobre o MDRT, aproveitem esse ano de 2020, porque eles estarão com as plataformas abertas e com os pedidos abertos para que as pessoas possam frequentar algumas coisas. O evento, grande evento, né, um evento aí para 8 mil pessoas do mercado mundial, que acontece todos os anos, aconteceria esse ano agora em Anaheim, na Califórnia, e foi suspenso, obviamente, por conta, né, nós temos aí quase que 70% do público é formado por países asiáticos, né, então o que nós tivemos aqui? Nós vamos ter esse evento online, e eu recomendo fortemente a você que é membro, a você que não é, que se junte ao MDRT para esse momento e acompanhe um evento online, para ver aí o quão é enriquecedor, Deixa eu até aproveitar, Thiago, vai ser um evento online, então ao vivaço aqui, né, convite, cobertura especial da revista Seguro Total, com todos os detalhes desse evento online, a gente bota os links ali, avisa o pessoal para participar também, né? Com toda certeza, quero contar aí com a divulgação de vocês também, tá? E é a primeira vez que eles vão tirar, e a questão de reinventar. Nós temos um evento que é totalmente presencial, corpo a corpo, né? E passará a ser online. Mas não vai deixar de fomentar o mercado. E aí eu vou entender, hoje eu estou conectado com meus colegas de profissão e de área do mundo inteiro. E ali o que eu entendo é o seguinte, o mesmo problema que as ansiedades que estamos passando no Brasil, é que um colega meu na Espanha está passando, é que o outro colega meu na Itália está passando, no Japão está passando, na Suécia está passando. As dores e delícias de qualquer área, elas são as mesmas. O que muda é o endereço.
E aí que eu tenho que entender o que está diferenciando, eu estou tendo colegas, ter sucesso. Eu acho que eu cheguei na confiança de escrever o meu livro exatamente depois do período que eu passei pela MDRT. Porque eu comecei a vislumbrar profissionais de carreira extremamente longeva e, ao mesmo tempo ainda, profissionais com faturamento altíssimo, de sucesso muito grande. E é esse profissional que eu quero me tornar no Brasil. Eu acho que esses 10 anos que eu tenho de mercado aqui dentro do nosso país, eu me sinto um bebê ainda, visto tanto que nós temos para trabalhar. Nós temos um país de proporções continentais. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, pode procurar o Marcos Vação Dias nas suas redes sociais, né? Ou então entrar no site da MDRT. Vou deixar até para você o endereço depois, que é o mdrt.org. Então as pessoas podem entrar lá, M de Maria, D de dado, R de rato, T de tatu.org. Lá, os profissionais que pleiteiam ou que querem conhecer um pouco mais, se afiliem, entrem, conheçam o site, leiam, os materiais estão disponíveis para esse período. Então, até no momento desse conturbado, a gente tende a primazia e o nível de capacidade que é uma organização onde o pilar principal se chama conhecimento. Lá nós não falamos de companhia, de produtos, meu produto é melhor que o seu, nada. Nós falamos de coisas, de ideias, de evolução. E o que está acontecendo no nosso Brasil hoje, até através do livro também, que eu vejo muito, quanto mais a gente fala de uma sucessão, quanto mais fala de seguro de vida, de poupar, de mercado, movimento de bolsa, mais o público final ele está fomentado de boas informações. E ele vai querer ter boas informações com bons profissionais. E um profissional que tem um selo hoje do MDRT, ele faz parte de uma casta de excelência hoje dentro do nosso planeta, né? Tem essa diferença. E deixa eu aproveitar também e te parabenizar pessoalmente, né? Que para o Brasil é um orgulho ter um brasileiro tendo uma obra aí reconhecida internacionalmente no grande evento do MDRT. Como é que foi para você participar de tudo isso? Ver que o Brasil também faz bonito no ramo empresarial, no ramo de seguros e pode ser referência, né? Eu fiquei muito feliz quando eu fiz o lançamento do meu livro em Miami, exatamente por isso, né? O livro ele foi reconhecido ali naquele ano como uma das principais obras na área de business. E eu fui o segundo brasileiro, na verdade, né, que teve um livro lançado no MDRT. E legal o Alberto também, né? O Alberto que tem a trilogia do Senhor dos Anéis, agora tem a trilogia dos livros do Alberto, já está no terceiro livro. E um livro melhor do que o outro. Inclusive esse último agora dele, né, o Go Up, é sensacional. Então, isso é muito legal porque mostra um amadurecimento de mercado. Se nós lembrarmos da associação da MDRT, a cadeira do Brasil, antes de eu ocupar o cargo como presidente, até quando em 2010, ela era muito pequena. E de uns tempos para cá, e eu tenho a felicidade que na minha gestão isso aconteceu também, o crescimento do Brasil dentro de uma organização mundial, nós passamos a ser muito mais respeitados, ouvidos e atendidos. Temos muito ainda para crescer, por isso que tem excelentes profissionais. Várias pessoas acompanham essa live, tanto na minha rede como na rede de vocês, são membros do MDRT também, são grandes referências, são profissionais de altíssimo nível. E é bom ter gente assim abraçada no mercado. Eu não tenho que ter concorrente com A, B, C, D. A concorrência no mercado de seguro, no mercado, nesse mercado que a gente fala, no mercado de finanças, ela tem que ser intelectual. Porque os produtos eles estão se evoluindo cada vez mais, mas e o profissional? Acompanha a evolução dos seus produtos? Então, essa a grande diferença. E o MDRT, a base, a solidez dele está exatamente na questão de você propiciar conhecimento e fomento para o mercado. Muito bem. Tiago Melo, né, nosso amigo da TCBM Gestão de Riscos, vai falando pra gente aí muitas informações hoje, participando 5 da tarde. Foi muito bom participar com você. Obrigado por atender nosso pedido, viu, Tiago? E agora o espaço está aberto para sua mensagem final para esses corretores. Temos aí executivos de seguradoras também acompanhando e, claro, consumidores também, por que não? Querem saber um pouquinho mais como funciona o mercado de seguros, estão no YouTube da revista Seguro Total e querem saber muito mais. Que recado fica para quem está nos assistindo para a gente encerrar nosso bate-papo? Olha, eu agradeço demais, William, mais uma vez aí que a gente está encontrando em diferentes canais. Eu desejo muito sucesso para vocês. Parabenizo pelo tipo de publicação que vocês possuem, né? Isso é muito legal, isso fomenta muito o nosso mercado. São profissionais aí e meios de comunicação como o de vocês aí que elevam o nível desse mercado. Eu queria agradecer, né? Falar para os nossos amigos, colegas, clientes que estão ouvindo.
olha, fiquem tranquilos, parece piegas, vai passar. Não, não vai passar. A temporalidade ela está na quantidade de tempo que a gente consegue segurar. O que é um segundo para quem segura um carvão em brasa as mãos? E o que é 9 meses para quem está esperando o bebê chegar? Então o tempo ele é muito relativo e a gente tem que ter a sobriedade e a tranquilidade de conduzir esse nosso tempo da maneira mais tranquila possível. Eu acho que o nosso papel nesse momento é ser lanterna, é ser luz na escuridão, é levar tranquilidade em mares agitados. Esse é o nosso grande papel, é fomentar com maneiras positivas e com práticas positivas para que possamos evoluir cada vez mais esse mercado e colher bons frutos, não só lá na frente, mas daqui a pouquinho, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Nós temos muito a caminhar ainda. E eu agradeço demais vocês e convido todo mundo, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Thiago Mello, sobre a TCBM Gestão de Risco, eu estou no Facebook como Thiago Mello, Thiago sem H, Mello com L só. No Instagram eu estou como @Thiago sem H, Mello com L só, MDRB, né, do MDRT. E lá no LinkedIn também como Thiago Mello. Então, quem tiver dúvidas, quiser tirar dúvidas, etc., fiquem à vontade, estou aqui para isso. Tá? E fazer uma observação, eu acho que eu não coloquei isso. Eu tenho o site também da TCBM, mas como os livros estão esgotados, eu suspendi a venda dos livros pelo site. Tá? Em breve nós teremos novidades aí em plataformas digitais, com outra editora que está comprando os direitos dos livros, mas eu vou avisando vocês aí. Agora, quem quiser ainda alguns exemplares, eu tenho na minha reserva pessoal, vai ser um prazer aí passar para os amigos aí, para os corretores, manda mensagem, inbox, que eu atendo com o maior prazer. E te agradecer de novo aí pela essa tarde maravilhosa, desejar muito sucesso e muita perseverança e que possamos aí sair todo mundo exitosos no meio disso tudo aí, com muita alegria, tá bom? Com certeza, viu? Obrigado por tudo, Thiago. E nós vamos agora, né, continuar na semana que vem. Tem muito mais. Terça-feira vão ter programas ao vivo. Nas próximas edições, contamos também com a sua colaboração. Vai ser muito legal, Thiago. E nós voltamos amanhã, 14h, sexta-feira santa. Mas tem muito conteúdo rolando aqui a semana inteira de produções especiais. Thiago, obrigado, viu? Bom descanso para você. Sei que você não vai descansar agora, mas siga aí com muita prosperidade, viu? Muito obrigado, um feliz Páscoa a todos aí. Até mais. Até mais, feliz Páscoa a todos. Vamos destacar aqui, né, quem ajuda a colocar esta atração no ar. Rede Loja Cor, sempre com a gente aí, né? Clécio Galvão Advocacia, também parceira aí da revista Seguro Total. E a Mega Luz, amanhã a Bruna vai encerrar com a gente, hein? Vai encerrar a partir das 4h15, mais ou menos. Vamos juntos aí dar o recado. 5h, 5 minutinhos, ao vivo pelo horário de Brasília, 9 de abril de 2020. A gente volta amanhã. Eu quero agradecer aqui o carinho de todo mundo que participou conosco. Até mais. Tchau, tchau, gente.